Olá pessoal, estamos de volta aqui, módulo 1, nossa segunda aula. Vamos começar a dar uma analisada nos exercícios das habilidades de CATS. Primeiro exercício aqui, gente, Sesgran Rio, Termoaçu, Administrador Júnior 2008. A sequência de níveis hierárquicos de uma empresa, do nível mais alto para o mais baixo, é: letra A, tático, estratégico, operacional; B, estratégico, tático, operacional; C, tático, operacional, estratégico; D, operacional, estratégico, tático; E, operacional, estratégico e tático. Pessoal, vamos lá, isso aqui é bem tranquilo, só para a gente dar uma relembrada aqui nos níveis organizacionais. Vamos lá. Como a gente está lembrado, isso aqui é uma pirâmide, onde você tem 3 níveis. Aqui o nível estratégico, aqui o tático e aqui o operacional. Gente, bem tranquilo, questãozinha que não dá para errar. Vamos lá, qual a opção aqui que tem, digamos assim, do mais alto para o mais baixo? Começar com o estratégico, tático, operacional. Nossa opção é aqui, letra B, questãozinha bem tranquila. Vamos para a próxima. Vamos lá. Pessoal, questão número 6, Sesgran Rio também, DNPM, Gestão Institucional 2006. Os estudos das teorias de administração estabelecem os princípios básicos da divisão do trabalho, que se desdobram em 3 níveis administrativos. São eles. Então vamos lá, mesma coisa, né, gente? 3 níveis administrativos, a gente está falando do quê? Dos níveis hierárquicos ou níveis organizacionais. Vamos lá, letra A, direcional, gerencial e intermediário, gente. Vamos lá. Direcional, logo de cara, a gente já elimina que ela não faz nenhum sentido. Gerencial, a gente poderia dizer que é o tático, mas o intermediário também. Então, essa questão aqui não faz muito sentido, não. Vamos lá, vamos para a próxima. Intermediário, operacional e funcional. Intermediário, ok. Operacional, ok. Intermediário seria o tático, né? A funcional aqui também, não sei se faz muito sentido, não. Vamos lá. C, institucional, direcional e gerencial. Gente, o institucional, a gente poderia dizer que é o estratégico. Ou seja, ver a instituição como um todo. Direcional, como a gente já viu, é um blá blá blá. E o gerencial seria o tático. Então também não é essa a nossa alternativa. Letra D de dado. Institucional, que seria o estratégico, gerencial e intermediário. Só que gerencial, gente, poderia ser o tático. Agora o intermediário também é o tático. Ficou faltando o operacional. Então não é essa a nossa opção. E a letra E, a última, institucional, que seria o estratégico, intermediário, o tático e o operacional, tá ok. É a nossa opção aqui correta. Letra E é o gabarito da banca. Ou seja, institucional, nível estratégico, intermediário, nível tático e operacional, o nível operacional. Ok, pessoal? Letra E é o gabarito. Vamos para a próxima questãozinha aqui. CESP, concurso da AGU, Analista Administrativo de 2010. Com relação às características básicas da administração, julgue o item a seguir. As habilidades e competências administrativas definem os cargos de acordo com o conhecimento necessário à execução das atividades de cada nível gerencial. Sendo assim, pode-se relacionar o nível de gerência operacional a uma grande concentração de habilidades conceituais. Então, pessoal, vamos lá. Essa questão aqui, para quem conhece a teoria, é bem tranquila. Gente, gerência operacional, ele já quis enrolar aqui um pouco o aluno. Ou seja, gerência seria o tático, operacional, né, gente? Mas, de qualquer maneira, essa questão já estaria errada, porque o conceito de CATS é o que
as habilidades conceituais, elas predominam no nível estratégico. Ou seja, pessoal, de qualquer forma a questão está errada. Ou seja, a gente pode relacionar o nível de concentração de habilidades conceituais no nível estratégico, não no nível tático, e também não seria se fosse, no caso, no operacional. Então, essa questão está errada. Que é o gabarito da banca, pessoal. Vamos lá, próxima questãozinha. Questão também do CESP, FINEP Administração de Materiais de 2009. No que concerne a processo administrativo e habilidades do administrador, julgue o item a seguir. Vamos lá. Mais conhecimentos técnicos são demandados do administrador à medida que ele sobe na hierarquia da organização. Pessoal, isso aqui é uma pegadinha para quem nunca estudou administração. Por quê? Porque uma pessoa leiga, pelo senso comum, vai olhar para essa frase e vai dizer, rapaz, mas está certo demais. É claro, se o cara subiu na empresa é porque ele sabe muito. Ele tem muito conhecimento técnico, mas, gente, não é isso que está pedindo a questão. O que ela está dizendo é o seguinte, mais conhecimentos são demandados, ou seja, ela não está perguntando se ele sabe ou não. É o que é importante no trabalho dele naquele momento. Ou seja, como a gente já viu, quanto mais acima, ou seja, quando a pessoa sobe na empresa, ela demanda o quê? As habilidades, primeiro, humanas, e depois as conceituais. Ou seja, independente, gente, se ele sabe ou não muito, se ele tem muita habilidade técnica, quanto mais ele sobe, menos ele usa. Ou seja, ele não usa mais, menos dele é demandado essa habilidade técnica. Então, a questão, gente, está errada. E ela com certeza foi, né, na época, uma pegadinha para quem nunca tinha estudado administração. Vocês agora, com certeza, não erram mais uma questão dessa. Então, gente, quanto mais ele sobe na organização, menos ele demanda, menos é demandado dele, menos ele usa essas habilidades técnicas. Mais ele vai ter o quê? Necessidade de ter habilidades humanas e habilidades conceituais. Tranquilo? Vamos aqui para o conceito de processo da administração. Pessoal, processo da administração são os macroprocessos, ou seja, planejamento, direção, controle e organização, que é basicamente a estrutura do nosso curso. Tá? O que então, gente, é cada uma dessas coisas? É um processo dinâmico, é um processo que está sempre ocorrendo, tá? E, digamos assim, vamos ver aqui cada um o que está, digamos assim, relacionado a cada um desses macroprocessos. Gente, o processo de planejamento, ele faz o quê? É a definição dos objetivos a serem buscados e a escolha das estratégias. Então, aqui a gente vai ver, gente, conceito de estratégia, conceito de planejamento estratégico, tático e operacional, diversos temas importantes. Conceito de organização, gente, é um conceito alocativo, ou seja, como que a gente vai distribuir aqueles recursos, aquele pessoal que a gente tem, de modo que a organização atinja seus objetivos. Ou seja, a gente vai falar aqui de departamentalização, tipo de estrutura, centralização, diversos temas muito importantes. Quando a gente parte para a direção, gente, é como a gente vai liderar, motivar, coordenar aquelas pessoas para que elas atinjam um resultado interessante. Ou seja, como que eu vou pegar aquelas pessoas e motivar, como eu vou pegar aquelas pessoas e criar um senso de liderança, elas entenderem qual é o objetivo da empresa, se comprometerem a isso. E, por fim, o último processo de controle, que é o processo de você monitorar e avaliar os resultados da empresa. Ou seja, como que aquela empresa está atingindo, e se ela está atingindo, e se não estiver atingindo, o que você vai ter que fazer, qual vai ser, digamos assim, a correção do rumo que você vai ter que tomar. Tá? Então, basicamente, gente, 4 macroprocessos na organização. Planejamento, direção, organização e controle. Tá? Vamos lá. Ver agora os papéis do administrador, gente.
que são esses papéis? Basicamente, 3 tipos de papéis. Os papéis informacionais, decisórios e interpessoais. Vamos ver um a um aqui e depois a gente dá uma olhada, digamos assim, de como isso é cobrado, como isso tem sido cobrado nos concursos hoje em dia. Gente, primeiro papel seriam os papéis informacionais, ou seja, ligado à informação. Existem 3 papéis informacionais. Um é o disseminador, né? Ou seja, aquela pessoa que passa informação aos seus funcionários. Ou seja, todo gerente, gente, uma das funções dele é de manter informada aquela equipe que trabalha com ele. Ou seja, você, a partir do momento que você tem um papel de gerência, você tem o quê? Que comunicar quais são os objetivos da empresa, o que é o objetivo a empresa está buscando, o que vai ser feito, algumas notícias que são saídas, para o quê? Para você não deixar a rádio corredor tomar conta, ou seja, que o boato seja a fonte única de informação. O outro papel, gente, é o papel do porta-voz. Esse é um pouco diferente porque, na verdade, ele é como se fosse a versão oficial. Então, muitos já devem ter visto isso acontecer. Por exemplo, a empresa tem algum problema, por exemplo, um vazamento químico, ou, por exemplo, uma companhia aérea que tem uma queda, o avião caiu, aí vai lá aquela pessoa falar pela empresa, dar a posição oficial, o que eles vão fazer, deixar de fazer. Ou seja, aquela pessoa, na verdade, ela está sendo a versão oficial da empresa para algum assunto, algum tema. Tá? E, por fim, o monitor, que esse aqui, na verdade, ele não está passando informação para os outros, ele está o quê? Colhendo informação. O monitor é aquela pessoa que vai captar informação ou dentro da empresa ou fora da empresa. Tá? Ou seja, ele vai, de alguma forma, fazer o contrário. Em vez da informação vir de cima para baixo, ela vai de baixo para cima. Ou seja, vai coletar o ambiente buscando as informações necessárias para que os gestores possam tomar as decisões. Tá? Então, só relembrando, disseminador, porta-voz e monitor. Os outros papéis, gente, são os papéis interpessoais, ou seja, de relacionamento humano, né? Um deles seria o símbolo, ou seja, é aquela pessoa que ela representa a empresa, tá? Personifica aquela empresa. Então, temos, por exemplo, alguns de vocês já devem ter visto, por exemplo, a ONU tem isso. Ela pega jogadores de futebol, artistas, celebridades e usa o quê? Como imagem da ONU. Então a pessoa vai num lugar onde está tendo uma guerra e vai com a camisa da ONU. Ela está sendo o quê, gente? Um representante daquela organização naquele momento. Tá? O outro papel, gente, é o papel de líder, que a gente vai falar muito disso depois, quando a gente falar de liderança, que é aquela pessoa que consegue guiar aquelas pessoas, ou seja, ela de alguma forma ela consegue motivar, conseguir o comprometimento de pessoas para fazer uma tarefa, para atingir um objetivo. Tá? Mostra o caminho, treina, motiva. E, por fim, o elemento de ligação, que pode ser, por exemplo, alguém ali para fazer, por exemplo, um contato com o sindicato, um contato com o governo, até o que a gente fala muito, por exemplo, um lobista, apesar de que é um termo meio feio no Brasil, mas assim, alguém que vai fazer o quê, gente? Ligar a organização a outra, ao governo, a um órgão de classe, a uma faculdade, ou seja, uma pessoa que vai fazer essa ponte. Tá? Vamos ver os próximos, que seriam os papéis decisórios. Gente, papel decisório, primeiro seria o empreendedor. E aqui, gente, empreendedor não seria só o homem de negócios, não. Empreendedor é alguém que busca o novo, ele está buscando algum negócio diferente, alguma parceria que não existe, ou seja, aquela pessoa que está o quê? Buscando oportunidades. A gente vai falar depois, quando a gente entrar em administração pública, que existe toda essa noção de que hoje o servidor público ele tem que ser empreendedor, ou seja, ele tem que buscar o novo, ele tem que buscar novas maneiras de fazer o trabalho dele, de atender a população. Ou seja, empreendedor, então, gente, é aquela pessoa que ela está o quê? Buscando oportunidade, buscando o risco, iniciando projetos novos. Tá? Vamos lá. Outro caso é o solucionador de problemas, ou seja, aquela pessoa que vem muitas vezes para resolver um problema específico, para, por exemplo, ocorreu uma greve numa fábrica
tal. Vai lá aquele sujeito para tentar resolver aquele problema, para tentar, digamos assim, ver quais são as dificuldades, o que pode ser feito. Tá? Então, o solucionador de problemas, ele é a pessoa que vai trabalhar ali no efeito de alguma causa. Então, por exemplo, alguém que vem o quê? Buscar solucionar algum conflito. Tá? O outro papel, gente, é o de alocador dos recursos. Ou seja, isso, como a gente falou, gente, é base no trabalho do administrador. Ou seja, o administrador, por definição, é um alocador de recursos. Na hora que você define que tipo de produto você vai comprar, na hora que você define quem você vai contratar, na hora que você define aonde que a empresa vai investir seu dinheiro, aonde que a empresa vai investir, por exemplo, que tipo de loja, ou que tipo de prédio, ou fábrica, tudo isso é alocação de recurso. Tanto recurso de gente, quem vai trabalhar onde. Não, fulano é mais fácil de se comunicar, de se relacionar, vai trabalhar atendendo ao público. Cicrano ali que é mais tímido, eu boto não sei aonde. Isso, gente, é alocar. Então, alocar, gente, é escolher. É o quê? Você, digamos assim, distribuir aqueles recursos da melhor maneira possível. Tá? Vamos aqui. Distribuir. Vamos lá. E, por fim, um papel importante que é o de negociador, ou seja, aquela pessoa que vai, principalmente quando tem um conflito, mas mesmo quando não tenha, fechar alguma negociação, alguma parceria, algum contrato. É aquela pessoa que tem a sensibilidade de entender qual é a necessidade do outro, se pôr no lugar daquela outra pessoa. Então, assim, o grande negociador, ele sempre entende o lado do outro, entende qual é a necessidade do outro, para que você consiga fazer um negócio que seja bom para os dois lados. Então, esse é o papel negociador, ou seja, o papel de quem vai buscar o quê? Um acordo, buscar uma parceria, buscar um contrato, buscar fechar um negócio, tá? Ou seja, os papéis, então, decisórios seriam o papel de empreendedor, aquela pessoa que vem buscar o novo, assumir risco, oportunidades, solucionar problemas, alocar os recursos e negociador, de negociar, tá? Vamos lá, ver como é que isso daí tem sido cobrado ultimamente nos concursos. Questão número 9, gente, questão da Sesgran Rio, Gestão Institucional de 2006. O processo administrativo envolve 4 funções básicas do ato de administrar a organização: planejar, organizar, dirigir e controlar. É um processo interativo, cíclico e dinâmico, no qual as funções organizar e dirigir implicam. Então vamos lá, pessoal. Ele citou aqui os 4 macroprojetos, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas o que ele quer saber, na verdade, é se a gente sabe dizer quais aqui embaixo estão relacionados a organizar e a dirigir. Então vamos lá ver cada uma das alternativas. Vamos lá, alternativa A. Alocar os recursos e comunicar. Gente, alocar os recursos e comunicar, o que é alocar os recursos, gente? Alocar os recursos tem a ver com organizar? Tem. O organizar, gente, o processo macro de organizar é exatamente o de organizar os recursos. Quando a gente fala de departamentalização, a gente está organizando o quê? As tarefas, os cargos, as pessoas, de maneira a ser mais eficiente. Então, beleza, isso aqui está correto. E comunicar, gente, tem a ver com direção? Tem a ver com dirigir? Tem. Ou seja, o macro processo de direção, ele fala o quê? Que você tem que comunicar, motivar, liderar. Então, comunicar aqui está ok, essa já é a nossa alternativa correta. Vamos então analisar o que está errado nas outras alternativas. Vamos lá, letra B. Definir padrões de desempenho e incentivar. Gente, vamos lá. Definir padrões de desempenho. Gente, definir padrões de desempenho, a gente está lidando com o quê? Com medição, com controle. Isso tem, obviamente, relação com o processo de controlar e não o processo de organizar. E, por fim, o incentivar, está ok, está correto, seria o processo de direção, mas esse aqui não é relacionado à função organizar. Vamos para a letra C.
definir objetivos e coordenar esforços. Gente, definir objetivos está na função planejamento, então ela está aqui incorreta. E coordenar esforços está ok. É ligado à função direção, mas também não é a nossa alternativa. Letra D. Gente, aqui também monitorar o desempenho, gente. Monitorar o desempenho é função controle. E liderar está ok. É função direção, mas também não é a nossa alternativa. E letra E, dividir o trabalho e identificar os planos futuros. Dividir o trabalho, gente, tem a ver com organização? Tem. Só que identificar os planos futuros, o próprio nome aqui já está dizendo, é planejamento. Então também não é essa a nossa alternativa, como a gente já tinha visto, é a alternativa A mesmo, que é o gabarito da banca. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, gente, Fundação Carlos Chagas, TRT do Pará, analista administrativo de 2010. O processo administrativo possui 4 funções básicas: planejamento, organização, direção e controle. A função de controle é um processo cíclico composto de 4 fases. Então vamos lá, o que ele está querendo saber? Função controle, tá? E as fases que ela tem. Então vamos lá, gente. Vamos analisar aqui quais são as alternativas e a gente depois dá uma repassada na teoria. Pessoal, letra A. Análise dos resultados e definição de metas, ações de reforço para aplicação de boas práticas e acompanhamento. Então vamos lá, gente. Vamos imaginar que você vai controlar algum processo. Você vai analisar o resultado, é a primeira fase? Então, gente, a primeira coisa que você vai fazer é analisar o resultado? Não, gente. Imagina aqui, por exemplo, eu não defini nem o que eu quero e já estou analisando o resultado. Então, isso não faz sentido, não é verdade? Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber, o que eu preciso. Ou seja, o que vai ser medido, o que é aceitável, qual é o meu objetivo. Então, vamos lá. Aqui não faz sentido porque eu não vou analisar o resultado antes de saber o quê? Qual é o objetivo que eu estou buscando, quais são as metas. Tá? Vamos lá, letra B de bola. Definição de objetivos, acompanhamento da execução, avaliação e ações de melhoria. Vamos lá. Vamos passar aqui, vamos ver as outras alternativas. Letra C. Acompanhamento da execução, identificação das inconformidades, definição de novos processos e implantação. Letra D. Monitoração dos processos definidos, identificação de inconsistências, implantação e avaliação. E letra E. Estabelecimento de padrões de desempenho, monitoração do desempenho, comparação do desempenho com o padrão e ação corretiva. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu passar para vocês aqui. Como é que funciona, então, o padrão de controle? A primeira coisa que você precisa é o seguinte. É você... Deixa eu criar aqui. Só criar uma página aqui que vai ficar... Deixa eu tentar criar aqui. Não, precisa não. Vamos lá, vamos assim do jeito que está. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, gente. Vamos imaginar que eu te diga... Ah, beleza, consegui aqui. Vamos imaginar que eu te diga que você tem que controlar a velocidade do seu carro. Então, por exemplo, se eu te disser que eu fiz uma velocidade de 100 km por hora, isso foi rápido, gente? Vai depender do quê? Você provavelmente está pensando agora, não sei, né, Rodrigo? Talvez. Por quê? A pista tinha muita curva? Eu estava dentro da cidade, estava na estrada, ou eu estava num circuito de Fórmula 1. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é definir o quê? O padrão. Ou seja, o que é considerado bom? O que eu estou buscando? Tá?
A partir do momento que eu defini, por exemplo, que eu tenho que chegar aqui, eu posso fazer o quê? Se eu estiver chegando aqui, eu sei qual é o padrão que eu estava buscando. Então, eu tenho que fazer o quê? Buscar depois a correção. Então, na verdade, como é que funciona o padrão, o sistema de controle, gente, o processo de controle? Eu vou estabelecer um padrão. Eu vou depois ver se eu estou atingindo, ou seja, eu vou monitorar aquele desempenho, ou seja, eu vou avaliar, vou ver como é que aquela atividade está acontecendo. Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou comparar com o padrão que eu tinha, ou seja, vamos imaginar que eu tinha um padrão de atingir o objetivo X aqui. Se eu vi que eu estou aqui, é óbvio que eu tenho o quê? Tenho que fazer o quê depois? Uma ação corretiva. Então eu vou monitorar, vou comparar, parar com o padrão, e depois eu vou o quê? Corrigir. Se necessário, tá? Então, na verdade, gente, o processo de controle ele tem 4 fases que são quais? Montar o quê? Qual é o objetivo, qual é o padrão que eu preciso atingir, monitorar aquilo ali, comparar com o padrão e, por fim, corrigir se houver necessidade de correção, tá? Então, vamos lá. Voltar para a nossa questão aqui. Qual é a questão que diz, gente, essas 4 fases? É a letra E, que é o quê? Estabelecimento o quê? Dos padrões de desempenho, monitoração do desempenho, ou seja, eu estou atingindo aquele desempenho, comparar com o padrão que eu tinha e, se for necessário, ação corretiva. Então, essa questão aqui está correta, é a questão que a gente está buscando, que mostra não só as 4 fases, mas as 4 fases em ordem correta de como ela funciona. Vamos para nossa próxima questão aqui. Questão também da ESAF, concurso da Agência Nacional de Águas, analista administrativo de 2009. Mintzberg definiu um papel como um conjunto organizado de comportamentos que pertencem a uma função ou posição facilmente identificáveis. Segundo a definição de papéis de Mintzberg, assinale abaixo a opção que melhor define o papel de decisão do gerente. Então vamos lá, gente. Ele quer saber aqui se a gente consegue descobrir um daqueles papéis decisórios, tá? Primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte, gente. Quais são esses papéis decisórios? Vocês estão lembrados? Deixa eu criar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Essa luz aqui está me dando um banho. Vamos lá. Quais são os papéis decisórios, gente? Papéis decisórios. Eles são 4. Papel de empreendedor. Papel de solucionador. De problemas. De alocador de recursos e papel de negociador. Bom, vamos lá para a nossa questão então, ver se a gente acha um papel desse aqui. Letra A, gente. O gerente age como um símbolo e representante da organização nesse papel, que está presente num certo número de tarefas, não envolvendo significativamente o processo de informações ou a tomada de decisão. Pessoal, vamos lá.
o gerente age como um símbolo, já praticamente disse, digamos assim, deu a entender aqui para a gente que isso não é um papel decisório. Ou seja, esse papel, gente, é um papel que é interpessoal. Tá? Ele vai ser o quê? Um símbolo, um representante. Você lembra que a gente falou ali daqueles jogadores de futebol na ONU? Então, ele não está ali num papel decisório. Vamos para nossas próximas alternativas. O gerente desempenha atividades quando recebe ou procura obter informações que lhe permitem entender o que se passa em sua organização e no meio ambiente. Gente, se ele está buscando aqui informações, é um papel informacional, não é? Informacional. Não é um papel decisório. É um papel informacional, e se ele está buscando, ou está querendo obter informações, ele está sendo aqui o quê? Um monitor, que é aquela pessoa que vai buscar informação no meio ambiente. Para o quê? Para que aqueles gestores possam tomar decisão. Letra C. O gerente desempenha atividades que envolvem a necessidade e a capacidade de lidar com uma grande fonte de informação. Gente, então vamos lá. Necessidade e capacidade de lidar com uma grande variedade de fontes de informação, gente, também é papel informacional. E também é monitor, né, gente? Se ele está querendo lidar ali com grande fontes de informação, é porque ele está buscando essa informação, ele não está repassando essa informação. Então, de qualquer maneira, seria errado, mas é papel informacional e monitor. Letra D. O gerente atua como iniciador e planejador da maior parte das mudanças controladas na sua organização. Gente, agora sim. Ou seja, o que esse cara está fazendo aqui? Qual é o papel dele? Ele está buscando o quê? Planejar e iniciar mudanças controladas, gente. Ele está buscando o quê? Um novo. Ele está buscando o quê? Novas situações. Então é um papel decisório, sim. E qual seria, gente? Ele nem está pedindo aqui qual seria, mas seria o papel de empreendedor. Ou seja, é aquele papel decisório onde o gestor ali, o administrador, está buscando novas oportunidades, buscando risco. E letra E, nosso gabarito então é a letra D, letra E, vamos ver o que está errado aqui. O gerente atua em todas as atividades, sendo o complemento da disseminação da informação somente externa à organização. Vamos lá, gente. Aqui já está falando aqui disseminação da informação, então isso aqui não é um papel decisório, é um papel de informação, papel informacional. E ele seria o que então, gente? Me parece aqui um porta-voz, tá? Então, também está incorreta, porque ele estava pedindo papel decisório, papel de decisão. É a letra D, é o nosso gabarito. E, gente, ficamos por aqui. Próxima aula a gente já começa um novo módulo. Nos vemos daqui a pouquinho. Até mais.